Imagina que você e um amigo começaram a investir há 10 anos atrás, ambos com o mesmo capital, mas você optou por selecionar todos os ativos e as ações que você investiria e ficar fazendo compras e vendas de acordo com a sua perspectiva de mercado. Enquanto isso, o seu amigo ou sua amiga decidiu fazer diferente, optou por dividir o dinheiro dele ou dela em dois blocos, um de renda fixa e um de renda variável, e rebalancear esses dois percentuais ao longo do tempo, mas sem ficar escolhendo ou se preocupando com o market timing. Quem será que deve ter tido a melhor performance nos últimos 10 anos? Pesquisas demonstram que de 75% a 90% do retorno das carteiras dos investidores vem do que a gente chama de alocação estratégica. E o Asset Allocation, ou alocação estratégica, é aquilo que define a sua visão de longo prazo. Meu nome é Alex Falararo, sou estrategista de investimentos e hoje eu vou falar com você sobre alocação estratégica e como você consegue equilibrar a relação risco-retorno através de uma perspectiva de longo prazo para sua carteira. Primeiro, é importante você entender a diferença entre dois conceitos, alocação estratégica e alocação tática. Quando nós falamos de estratégia, nós nos referimos sempre a uma visão de longo prazo. O longo prazo, ele pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, isso depende muito de investidor para investidor e de segmento para segmento. Mas usualmente, no mercado financeiro, quando a gente fala longo prazo, a gente está falando ali de 5 a 10 anos. Geralmente, quando a gente fala de médio prazo, a gente vai falar de um horizonte de 3 a 5 anos ou 2 a 5 anos. E curto prazo, até uns 2 até 3 anos mais ou menos. Então, a alocação, que nós já discutimos um pouco em outros vídeos, se refere à distribuição do seu investimento, da sua carteira de investimentos, em diferentes classes de ativos. Se você não conhece muito bem as classes, vale a pena dar uma olhada em um dos vídeos que eu fiz a respeito desse assunto, classe de alocação, classe de ativos de investimento. Então, quando a gente fala de alocação estratégica, nós estamos nos referindo a essa distribuição do seu dinheiro em diferentes classes de investimento, com uma visão de longo prazo. Então, os percentuais que você alocar, tendo em mente uma estratégia de longo prazo, eles vão ser o que a gente chama de nível neutro de alocação. E esse nível neutro é o que vai definir o quanto o seu portfólio tem que ter ao longo do tempo. Ou seja, vamos imaginar aqui que você monta uma carteira com 60%, aliás, 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Que você seja um investidor moderado, ou um pouco mais moderadamente agressivo, digamos assim. Então você tem ali 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Agora, vamos supor que essa renda variável seja a classe de ações brasileiras, e esses 70% sejam ativos pós-fixados somente. Se a sua alocação estratégica de longo prazo é 70-30, então isso vai significar que, ao longo dos anos, você vai precisar rebalancear de volta os seus investimentos para esse 70-30. Por quê? Porque normalmente as ações, vamos supor, que elas vão se valorizar mais do que a renda fixa. Então, consequentemente, aqueles 30% que você alocou em ações, eles vão aumentando, não na mesma proporção que a renda fixa. Então, no primeiro ano você tinha 70 em renda fixa, 30 em ações. No segundo ano você passou a ter 69 em renda fixa, 31 em ações. Depois no ano seguinte, 68, 32 e assim por diante. Até que pode chegar no momento que as suas ações se valorizaram tanto que passou a ter, vamos supor, 40% em ações e 60% em renda fixa. E aí já fugiu completamente da sua alocação estratégica. Então, para não deixar isso acontecer, periodicamente você deveria fazer um rebalanceamento para retornar os pesos para aquele 70-30. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, não é uma carteira real. Então, isso é como poderia ser e como seria a dinâmica de rebalancear a sua carteira para voltar para a alocação estratégica. Agora, quando a gente fala de alocação tática, que também é uma outra forma de rebalanceamento, já funciona de uma forma um pouco diferente. Você vai precisar ter uma visão de curto prazo e não de longo prazo. Na verdade, você precisa ter as duas. Porque a visão de longo prazo, ela vai determinar o que eu falei lá no início, que é aquele nível neutro. O nível neutro é quando você acha que tudo vai permanecer constante, como você projetou no passado, ao longo dos próximos tempos, ao longo dos próximos meses de curto prazo. Então, se você achar que tudo vai permanecer como aquele cenário inicial projetado,
a sua alocação neutra pode permanecer estável. Agora, se você achar que o cenário piorou, que você precisa ficar um pouco mais pessimista para os ativos de risco no curto prazo, vamos supor que você achava que as ações iam render 15% ao ano ao longo dos próximos anos. Mas aí você entrou num cenário de crise em que o governo está subindo juros, aliás, o Banco Central está subindo juros, o governo continua gastando demais, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nesse cenário, a bolsa começa a cair. Então você acha que aquele ano não vai ser aquele retorno de 15% ao ano que você esperava, mas pode ser que seja um retorno de 8% no ano. Então o que você faz? Ao invés de você manter o seu nível de alocação neutro, de 70% em pós e 30% em ações, o que você faz? Você reduz o percentual de alocação em ações e aumenta o percentual de alocação em renda fixa pós-fixada. Dessa forma, você está fazendo um rebalanceamento ou um ajuste que a gente chama de tático. Esse ajuste tático, ele tem como horizonte o curto prazo. Então, se você acha que naquele ano ou no próximo mês algumas classes vão performar melhor ou pior, você pode aumentar ou diminuir a alocação delas temporariamente. É como se você tivesse ido jogar futebol e o seu time se preparou todo bonitinho ali com uma estratégia. Só que quando vocês entram em campo e começam a jogar contra o adversário, vocês percebem que a defesa dele está muito forte. Então é necessário você ajustar a sua estratégia, ou seja, mudar a sua tática de curto prazo para poder concretizar o seu objetivo, que é marcar gol. Então a sua estratégia previa um horizonte, né, um cenário de alocação do time. Mas como o cenário do seu adversário veio diferente do que você esperava, você precisou, por exemplo, reforçar os seus atacantes e fazer com que aquele ataque fosse um pouco mais especializado e fizesse dribles mais agressivos. Então, por isso você vai mudar a dinâmica do seu time de forma tática. Embora a estratégia permaneça a mesma, você só fez um ajuste temporário. E agora me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar de alocação estratégica e esse nível neutro? E você acha que agora, parando para pensar sobre esse assunto, a sua carteira tem algum tipo de estratégia ou nível neutro bem definido? Me conta aqui nos comentários. Se tiver, me diz qual que é esse nível neutro para a gente poder discutir um pouco mais a respeito nos comentários. E para não ficar com essa história toda de estratégia e tática muito etérea, existem alguns estudos que foram feitos desde 1980, e eu acho que um dos mais recentes foi ali por volta dos anos 2000. Eu vou deixar aqui para vocês a fonte desses estudos, que demonstraram o seguinte, que cerca de 80% a 90% mesmo dos retornos, da variabilidade dos retornos de uma carteira, vem necessariamente da alocação estratégica definida pelo investidor. Esse estudo, né, em alguns casos, foi feito com investidores institucionais, né, com fundos de pensão. Só que ele é muito parecido com a dinâmica também de carteiras de investidores individuais. É claro que o investidor individual acaba sendo mais impaciente e, por não ser tão profissional, ele fica querendo mudar muito a alocação dele ao longo do tempo. Então, acaba que, por mais que ele estabeleça, né, você estabeleça um nível neutro de estratégia, por não ter consciência das mudanças de mercado, você pode ficar muito ansioso e deixar o seu emocional fazer ajustes táticos para você. Isso acaba prejudicando a sua alocação. O fato é que, se você tiver uma boa alocação estratégica construída, de uma maneira bem inteligente, você vai conseguir trazer bons resultados no longo prazo e 90% desses bons resultados vão vir dessa estratégia. E agora que você já entendeu como a alocação estratégica difere da alocação tática, no próximo vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre como construir efetivamente uma alocação estratégica. Vai ser um vídeo um pouco mais técnico, talvez um pouco mais denso se você não está acostumado. Então é importante você começar, inclusive, a estudar alguns conceitos como volatilidade e correlação, que eu também vou trazer para você em próximos vídeos. No meu Instagram, @investebemmelhor, você também vai encontrar vídeos explicativos desses pequenos conceitos de uma maneira muito mais rápida. Então lembre de acessar lá no Instagram e me seguir. Então, se esse vídeo fez sentido para você e você quer continuar aprendendo mais sobre estratégia de investimentos, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo.